Pai do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Nós estamos tratando da história e da geografia bíblica e nós estamos falando da época dos juízes. E nós vamos ver hoje as opressões internas. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós vimos no vídeo anterior a respeito da situação e de toda a sistemática desta época de mais de 300 anos em relação aos juízes. E nós vamos ver que existiam opressões internas, ou seja, de povos que estavam mesclados, que estavam praticamente dentro do território dos israelitas. Então, hoje nós vamos falar das chamadas opressões internas. Essas opressões internas, elas podem começar com os filisteus. É uma das primeiras opressões que vão acontecer. Nós vamos ver que os filisteus, eles sempre tinham questões, eles sempre incomodaram o povo de Deus, eles sempre lutaram e fizeram guerra contra o povo de Deus. Os filisteus, em verdade, dizem os estudiosos que eles vieram por mar, eles vieram provavelmente das ilhas gregas, tá? E se estabeleceram nesta região aqui. Este é o mar, né? E aqui eles se estabeleceram e fizeram grandes cidades. Então, Gaza, Ascalon, Asdod, né? São grandes cidades que eles estabeleceram. Hoje, os amados ainda têm notícia, né, desta guerra, dessa disputa, ainda hoje no território. Esta faixa aqui, ela é conhecida como faixa de Gaza. E vira e mexe, ela está nos noticiários. É onde ocorrem grandes guerras, grandes conflitos, e ainda existe conflito armado, né, na terra do povo de Deus. Muito bem, essa primeira opressão filisteia aconteceu, diz a Bíblia, nas montanhas de Judá. A gente não faz ideia com certeza absoluta onde estas opressões aconteciam, onde essas guerras aconteciam. Nós sabemos, então, que os filisteus têm esse território aqui, esse vermelhinho aqui, é o território dos filisteus, era a área dos filisteus, que só muito depois, na época de Davi, é que eles foram acalmados mesmo, que foram dominados mesmo. Até então, eles faziam guerra direto ao povo de Deus. E aqui nós temos o território de Judá. Então, muito provavelmente, aqui é uma área montanhosa. Então, aconteceu nesta divisa aqui, nas montanhas de Judá. Aparece aqui, então, um dos juízes chamado Sangar. Sangar, então, é quem domina os filisteus e expulsa os filisteus das montanhas de Judá. Uma outra situação acontece com os cananeus. Então, nós temos aqui a história de Débora e de Baraque. Ela está contada no capítulo 4 e no capítulo 5 do livro dos Juízes. São dois capítulos do livro dos Juízes. Então, o que acontecia aqui é que uma cidade de nome Azor tinha um governante de nome Jabim. Este Jabim elege como aqui, ó, Azor está aqui, ó, nessa região aqui. Então, esse aqui é o Mar da Galileia, esse é o Mar da Galileia, que também é chamado de Quinerete, tá? E a cidade de Jabim era essa daqui, era Azor. E Jabim, ele determina, então, um comandante de nome
Císera. Císera era terrível e ele fez guerra, então ele congrega outros povos para fazer guerra ao povo de Deus. E o que acontece aqui é que Débora era uma profetisa e ela foi levantada então para proteger o povo no sentido de ser uma juíza e também trazer a palavra de Deus através das suas profecias. Ela tinha a sua morada próxima a Siló, entre Siló e Belém. Então, o que nós temos aqui é que Débora, ela recebe as mensagens de Deus e ela então chama um comandante para chefiar Israel contra Jabim e os outros cananeus. Então, se o amado observar, eles foram arregimentando pessoas desde Merom, Quedes, Azor, e eles foram juntando essas pessoas, tá? Aqui, ó, em Dor, Jocneão, Aroset Ragoim, todas essas cidades estão citadas na Bíblia, tá? Então eles vêm até Megido aqui e depois eles sobem para o Monte Tabor para fazer guerra contra os israelenses. O que acontece é que o povo de Deus, Baraque e o seu exército, também se reúne aqui e eles vão em direção ao Monte Tabor. A estratégia de guerra foi dada por Deus. Deus praticamente lutou no início todo. Então ele desencadeou uma tempestade próximo ao Monte Tabor e essa tempestade aniquilou grande parte do exército. E o que acontece é que a corrente formada num corpo de água, num riachinho, num rio chamado Kizom, ela transborda, forma uma torrente e pega os carros de guerra dos cananeus, fazendo com que muitos deles também fossem destruídos e fazendo com que o exército israelense, né, a partir do comandante Baraque, eliminasse grande parte deste exército. Vocês lembram o que acontece? Císera foge na batalha, ele não morre na batalha, ele foge, ele vai até a tenda de uma outra pessoa que não estava na guerra, que estava alheia à guerra, e a sua esposa o mata, né, enquanto ele está descansando da guerra. Né? E aí ele é morto por uma mulher. Ele é morto não na guerra, mas ele é morto por uma mulher na tenda desta mulher. Uma outra opressão, uma terceira opressão interna, que é feita pelos filisteus ainda, né, acontece já no finalzinho do livro de Juízes. Então, se os amados forem observar lá, né, a partir do capítulo 13, que é o nascimento de Sansão, então nós temos aí o 13, 14, 15, 16, esses capítulos todos falam de Sansão e de toda a sua vida, e fala da guerra, da briga que Sansão sempre teve a vida inteira contra os filisteus. Sansão os enfrenta, o amado lembra a história de Sansão e de Dalila. Ao final, Sansão é dominado, né? Ele é enganado por Dalila, ele é dominado, e na sua morte ele destrói o templo de Dagon, e na destruição do templo de Dagon ele mata muitas pessoas, mais do que ele destruiu em vida, ele mata na sua morte quando ele destrói o templo de Dagon. Sansão os enfrenta principalmente, né, nas cidades de Timna, nas cidades de Leí e na cidade de Gaza, que era bem lá dentro mesmo, lá no território filisteu mesmo. Né? Então, aqui nós temos as cidades
foram visitadas por Sansão e que sofreram a ação direta de Sansão na libertação do povo contra os filisteus. Amém, amados? Bons estudos!